O ídolo do golfe, Tiger Woods, foi preso. A acusação: dirigir sob a influência de substâncias. Quando nossos investigadores chegaram à cena, a realidade nua e crua se desenhou sob as luzes das sirenes. O Sr. Woods mostrava sinais claros de alteração. Era uma imagem difícil de engolir para o mundo. Afinal, ainda estava fresca na memória de todos a imagem aterrorizante de 2021. Naquele ano, Tiger Woods foi retirado das ferragens de um carro capotado, após dirigir a quase o dobro da velocidade permitida em uma zona de risco. Na mesa de cirurgia, médicos colocaram uma haste de metal em sua perna, e a palavra amputação chegou a ecoar pelos corredores do hospital. Mas ele sobreviveu. Ele lutou e voltou aos campos. O mundo inteiro aplaudiu e chamou isso de um verdadeiro milagre. No entanto, em meio aos aplausos, quase ninguém teve a coragem de fazer a pergunta mais difícil: o que realmente estava acontecendo nos bastidores desse retorno triunfal? Por que, após sua prisão mais recente, ele se recusou a fazer o exame de urina? Por que o teste do bafômetro marcou 0,00 para álcool, mas ele ainda assim falhou em todos os testes de sobriedade física? A justiça acaba de dar a sua palavra final. E para um homem que passou incríveis 683 semanas no topo do mundo, reinando como o número 1 do golfe, essa sentença tem um peso diferente. É um golpe na alma. Para entender como o gigante tropeçou, precisamos voltar ao início, muito antes da fama. Tiger Woods nasceu como Eldrick Taunt Woods, no dia 30 de dezembro de 1975, em Cypress, Califórnia, uma cidadezinha pacata a poucos quilômetros de Los Angeles. Desde o seu primeiro suspiro, o seu nome já carregava o peso da família. Sua mãe, a senhora Cultida, escolheu Eldrick por um motivo simples e carinhoso. Começava com a letra E de Earl, o pai, e terminava com o K de Cultida, mas havia o outro nome, aquele que o mundo inteiro viria a reverenciar: Tiger, Tigre. Esse apelido não nasceu de uma jogada de marketing, mas sim das trincheiras da guerra. Seu pai, Earl Woods, serviu no Vietnã e tinha uma admiração profunda por um coronel sul-vietnamita chamado Vuong Dang Phong, um homem que todos chamavam de Tigre. Earl deu esse mesmo apelido ao filho. Sem saber, ele amarrou o destino de um menininho californiano a uma história densa de guerra, lealdade e pura garra, muito antes que aquela criança sequer soubesse o que era um taco de golfe. Isso fez toda a diferença, porque Earl Woods não era um pai comum. Ele era um boina verde do Exército dos Estados Unidos, com 2 missões cumpridas no Vietnã. Antes mesmo de vestir a farda, Earl já quebrava barreiras. Foi um dos primeiros jogadores negros de beisebol na Universidade do Estado do Kansas, conquistando méritos no início dos anos 1950. Ele era um homem feito de disciplina, orgulho e um propósito inabalável. Pessoas próximas diziam que Earl acreditava fielmente que sua verdadeira missão na Terra não era apenas criar um filho, mas sim forjar o maior jogador de golfe que a humanidade já viu. Por isso, quando Tiger ainda engatinhava, o olhar atento do pai já calculava o futuro. Antes mesmo de o menino completar 1 ano de idade, Earl notou algo especial. A coordenação entre os olhos e as mãozinhas da criança era fora do comum. Em pouco tempo, o humilde quintal da família se transformou em um laboratório de grandeza. Havia pequenos tacos, bolinhas adaptadas e um pai que tinha a certeza absoluta de que estava moldando alguém diferente de todos os outros. E essa crença não ficou escondida no quintal por muito tempo. Em outubro de 1978, com apenas 2 anos de idade, o pequeno Tiger apareceu no Mike Douglas Show, um programa de TV gigante nos Estados Unidos. De repente, aquela criança minúscula
caminhou para o centro do palco, carregando uma bolsa de golfe em miniatura, enquanto a plateia ia à loucura. Ele dividiu os holofotes com lendas como Bob Hope e Jimmy Stewart. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, o menino começou a dar tacadas perfeitas em um tapete. Depois, veio um desafio de precisão contra o astro Bob Hope. Em um determinado momento, Tiger bateu com tanta força na bolinha que ela passou direto pelo buraco. Mas, em vez de travar, chorar ou ficar com vergonha, o menino de 2 anos simplesmente pegou a bola com as mãos, colocou do lado do buraco e arrancou gargalhadas do público inteiro. Ele tinha apenas 2 anos, mas já esbanjava charme, coragem e o tempo perfeito de um showman. A América achou que estava vendo uma criança fofa. Na verdade, estava testemunhando o nascimento de um fenômeno. Os anos seguintes apenas jogaram lenha nessa fogueira de expectativas. Aos 3 anos, Tiger fez algo absurdo. Completou 9 buracos, com apenas 48 tacadas no campo de golfe da Marinha, em Cypress. Esse é o tipo de número que deixaria muito adulto orgulhoso. E ali estava um menino de 3 anos, com mãos pequeninas e um movimento que desafiava a física para o seu tamanho. Aos 5 anos, ele já brilhava nas páginas da revista Golf Digest e na TV. Tornou-se a única criança, até então, a ser destaque na publicação. Os telespectadores assistiam, hipnotizados, aquele menino balançar um taco que era quase da altura dele. As pessoas ao seu redor mal conseguiam disfarçar o choque. Não era apenas uma criança batendo numa bola. Era controle, equilíbrio e uma potência que simplesmente não pareciam naturais para aquela idade. No entanto, a perfeição é uma ilusão, e a vida real cobra o seu preço. Durante muitos anos, quase ninguém soube que, por trás daquela imagem inabalável, Tiger lutava contra uma dor invisível. Ele era gago na infância. Ele guardou esse sofrimento a 7 chaves. Muito tempo depois, em 2015, ele abriu o coração em uma carta profundamente pessoal, escrita para um adolescente chamado Dylan. O jovem, vítima de bullying pesado por também ser gago, havia falado em tirar a própria vida. A mãe do garoto, em desespero, pediu ajuda. E o lendário Tiger Woods respondeu. Com uma simplicidade e um calor humano comoventes, ele contou a Dylan que passava horas no quarto praticando a fala com seu cachorro. O animal ficava sentado, apenas ouvindo, até pegar no sono. Tiger revelou que precisou frequentar aulas especiais durante 2 anos para, pouco a pouco, vencer a gagueira. Para um homem que o mundo sempre enxergou como uma máquina invencível, aquela carta revelou sua verdadeira essência. Revelou o menino assustado que ele um dia foi e mostrou a luta silenciosa que ele precisou vencer dentro da própria mente, muito antes de o mundo decidir chamá-lo de o destemido. Hoje, diante dos tribunais e das dificuldades, a história de Tiger nos lembra de algo muito humano. Até mesmo as maiores lendas são feitas de carne, osso, erros e cicatrizes. E a jornada de Eldrick Tiger Woods, construída entre glórias e quedas, ainda parece estar longe do seu capítulo final. O mesmo garotinho que, no silêncio do seu quarto, sussurrava para o cachorro na tentativa de curar a própria gagueira, era também a criança que, nos campos verdes, falava a língua dos deuses do esporte. Se por dentro havia fragilidade, por fora, o taco de golfe era a sua espada. E ele a empunhava como ninguém. Logo aos 6 anos de idade, num dia 12 de maio de 1982, o pequeno Tiger conseguiu o que muitos jogadores passam a vida inteira tentando e nunca alcançam. O seu primeiro hole-in-one, acertar o buraco com apenas uma tacada, no Navy Golf Club. Aquilo não foi sorte, foi um aviso. Aos 8 anos, em 1984, ele pisou no campo de Torrey Pines South, em San Diego, para disputar o Campeonato Mundial de Golfe Júnior.
Ele competiu na categoria de 9 a 10 anos, a mais jovem disponível, e venceu. Na mesma época, ele já completava partidas com menos de 80 tacadas, um número absurdo para alguém que mal havia perdido os dentes de leite. E ele não parou por aí. Entre 1988 e 1991, Tiger faturou 4 títulos mundiais juniores consecutivos. No total, ele acumulou 6 dessas taças, um recorde que até hoje ninguém conseguiu sequer igualar. Quem assistia aos torneios via uma cena quase poética. Um menino magricela, de olhos grandes e joelhos ossudos, lançando a bola muito além do alcance de garotos bem mais velhos. Mas o que mais assustava não era a força, era a calma. Ele jogava com uma frieza de veterano. Os olheiros dos grandes torneios começaram a sussurrar pelos cantos, chamando-o de homem-criança. Antes mesmo de chegar à adolescência, o futuro de Tiger já não era uma aposta. Parecia algo escrito em pedra. Essa ascensão meteórica, é claro, bateu à porta de casa. O momento mais simbólico de sua infância aconteceu quando Tiger tinha apenas 11 anos. Foi quando ele enfrentou o seu maior professor e seu adversário mais duro, o próprio pai. Earl Woods não era um homem de amaciar o jogo para agradar o filho. Ex-jogador de excelente nível, com um impressionante handicap 1, Earl gostava de pressionar Tiger ao limite. Durante as partidas, o pai falava sem parar, provocava e tentava desconcentrar o garoto de todas as formas. A intenção era bruta, mas clara: criar uma carapaça de aço na mente do menino. Porém, naquele dia fatídico, a balança do poder virou. Tiger chegou ao buraco 16, precisando recuperar terreno, e fez um birdie magistral. No último buraco, o 18º, ele precisava de um milagre. Um putt, uma tacada curta e rasteira, de longa distância para um eagle. A bola rolou, encontrou o fundo do buraco e Earl perdeu a sua chance. Foi nesse exato instante que o mundo conheceu um dos gestos mais icônicos da história do esporte. O primeiro e explosivo soco no ar de Tiger Woods. Mais tarde, Earl engoliu o orgulho e admitiu que nunca mais, em toda a sua vida, conseguiu vencer o filho depois daquele dia. Deve ter doído no ego de um velho soldado, sim. Mas, no fundo de sua alma, Earl sabia que a sua grande obra estava pronta. O pai, que havia construído a máquina, agora percebia que já não podia controlá-la. O talento de Tiger havia se tornado indomável. Aos 13 anos, Tiger alcançou o nível de handicap 0, scratch. Ele não era mais apenas bom para a idade dele. Ele era pura e simplesmente fora de série. Já completava campos profissionais em menos de 70 tacadas. No torneio Big Eye Nationals de 1989, com apenas 13 anos, ele olhou nos olhos de gigantes do esporte, como o temido John Daly. Tiger perdeu por apenas uma tacada de diferença, depois que Daly fez manobras incríveis no final. Mesmo na derrota, a mensagem ecoou pelo país. O menino não estava sendo protegido ou escondido em categorias de base. Ele estava testando o próprio sangue contra os melhores do mundo, e já provava que podia vencer qualquer um deles. O próximo grande salto não demorou. Em 1991, aos 15 anos e ainda cursando o ensino médio na Western High School, Tiger se sagrou o mais jovem campeão amador júnior dos Estados Unidos, vencendo uma final tensa de desempate em Orlando. Ele voltou em 1992 e venceu. Voltou em 1993 e venceu de novo. Tornou-se o primeiro jogador da história a conquistar o título 3 vezes seguidas, enfileirando 18 vitórias consecutivas em disputas diretas. Ele não estava apenas ganhando troféus. Ele estava dobrando a história do golfe à sua vontade. No meio de um furacão de fama prematura, Tiger manteve os pés descalços na terra.
Em junho de 1994, ele se formou no ensino médio, sendo eleito pelos colegas como o aluno com maior probabilidade de sucesso. Parecia uma profecia óbvia, mas o que ele fez a seguir pegou muitos de surpresa. Com ofertas milionárias e a chance de virar profissional imediatamente, Tiger escolheu o caminho mais longo. Aceitou uma bolsa de estudos integral na prestigiada Universidade de Stanford para cursar economia. Essa escolha humilde, vinda de um rapaz que já tinha o mundo aos pés, provou que ele não estava com pressa. Ele ainda queria aprender, construir caráter e adicionar camadas à sua vida. Na faculdade, sua genialidade continuou implacável. Ele venceu seu primeiro torneio universitário logo no mês de estreia, em setembro de 1994. Curiosamente, longe dos holofotes da TV, ele era apenas um jovem normal. Seu colega de equipe, Nota Begai III, até lhe deu o apelido de Urkel, em referência a um personagem nerd e desajeitado de uma série de TV da época. Pensar na figura intimidadora que Tiger se tornaria e lembrar que ele era chamado de Urkel pelos amigos nos dormitórios da faculdade é no mínimo poético, mas com o taco na mão não havia brincadeira. Em 1995, ele jogou o lendário Masters de Augusta ainda como amador, e foi o único não profissional a passar o corte do torneio naquele ano. Em 1996, ele varreu o circuito universitário. Foi campeão individual da NCAA, eleito o jogador do ano. Bateu o recorde do campo com incríveis 61 tacadas e percebeu que a faculdade já não tinha mais adversários à sua altura. Foi então que o inevitável aconteceu. Em agosto de 1996, apenas 2 dias após vencer seu terceiro título consecutivo do US Amateur, em uma virada épica onde apagou uma desvantagem de 5 tacadas contra Steve Scott, o menino de Cypress tomou a maior decisão de sua vida. Ele guardou os livros de Stanford, olhou para o horizonte e se tornou um jogador profissional. O golfe nunca mais seria o mesmo. Aquele passo para o mundo profissional começou de forma humilde. A sua grande estreia aconteceu no torneio Greater Milwaukee Open, no dia 29 de agosto de 1996. Ele terminou empatado na 54ª posição e levou para casa um cheque de $2.544. No papel, era um começo silencioso, quase invisível. Mas o silêncio nunca foi o forte do destino de Tiger. Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de outubro, a calmaria virou tempestade. Ele venceu o Las Vegas Invitational, derrotando a lenda Davis Love III em uma dramática rodada de desempate. Com apenas 20 anos, 9 meses e 6 dias, Tiger se tornou o vencedor profissional mais jovem do circuito PGA, desde Raymond Floyd, lá em 1963. Naquele ano, jogando apenas 5 torneios, ele venceu 2 e embolsou quase $800 mil. O mundo do golfe sabia que ele seria grande, mas ninguém esperava que fosse tão rápido. E fora dos gramados verdes, nos arranha-céus corporativos, a velocidade foi ainda mais assustadora. Antes mesmo de se acostumar com a vida de atleta profissional, os contratos milionários choveram. A Nike colocou na mesa um acordo que, dependendo das metas, chegava à casa dos $40 milhões por 5 anos. A Titleist veio logo atrás com outra fortuna. Com os patrocínios, Tiger virou um multimilionário instantâneo. Uma riqueza nunca antes vista para um novato no golfe, antes mesmo que seus recordes tivessem tempo para respirar. Mas foi em abril de 1997 que a Terra realmente parou de girar. O palco era Augusta National, a casa sagrada do torneio Masters. Tiger Woods não foi até lá para apenas vencer. Ele foi para triturar a concorrência. Aos 21 anos, seu começo até pareceu vacilante,
marcando 40 tacadas na primeira metade do percurso. Mas o que se viu nos dias seguintes foi pura mágica. Ele emplacou rodadas de 66 e 65 tacadas. Entrou no domingo com uma liderança folgada de 9 pontos de vantagem e terminou o torneio com absurdos 18 abaixo do par. 270 tacadas no total. A margem de vitória? Ele deixou o segundo colocado, Tom Kite, 12 tacadas para trás. Até hoje, a maior lavada da história do Masters. Ele quebrou o recorde de pontuação de Jack Nicklaus, de 1965, e se tornou o campeão mais jovem de todos os tempos. Mas o peso dessa vitória ia muito além dos troféus. Tiger se tornou o primeiro vencedor de ascendência negra e asiática em Augusta, um clube de elite carregado por um passado sombrio e complicado de segregação racial. Quando sua última bola caiu no buraco, não era apenas um homem vencendo um torneio. Era o anúncio de que o golfe havia entrado em uma nova era. O impacto foi um terremoto. A rodada final quebrou todos os recordes de audiência. 44 milhões de americanos grudados na TV. Redes de televisão, que antes tratavam o golfe como música de elevador, de repente, viram uma mina de ouro. Os prêmios em dinheiro dispararam, os patrocínios se multiplicaram e o esporte inteiro teve que se adaptar a ele. Houve até quem tentasse parar a máquina. Os dirigentes começaram a falar em proteger os campos contra Tiger. Augusta aumentou a distância dos buracos, moveu as bases, redesenhou obstáculos e tentou deixar tudo mais difícil. Até 2006, mais de 500 jardas haviam sido adicionadas ao campo. O resultado? Inútil. Tiger voltou e venceu o Masters de novo em 2001, em 2002, em 2005 e mais tarde em 2019. Eles mudavam o campo e Tiger continuava vencendo. Se 1997 o transformou na maior história do golfe, o ano 2000 fez dele uma figura divina, intocável. Aquela temporada continua sendo a demonstração de domínio mais avassaladora que qualquer esporte já viu. Ele venceu 9 torneios em 20 disputados, incluindo 3 campeonatos majors seguidos. Ele quebrou o recorde histórico de média de pontuação, alcançando uma incrível média de 68,17 tacadas. O exemplo mais aterrorizante do seu poderio aconteceu no US Open de 2000, em Pebble Beach. Durante 4 dias, Tiger Woods não apenas venceu, ele humilhou o campo. Ele terminou o torneio com 12 tacadas abaixo do par, vencendo com uma vantagem de 15 tacadas, o maior abismo já registrado em um torneio de grande porte na história. Ele foi o único jogador entre todos os competidores a terminar abaixo do par. O resto inteiro do campo, somado, terminou em 1.117 tacadas acima do par. É um número que não parece real, mas essa era a realidade. Tiger não apenas derrotava os outros, ele se isolava em um patamar onde ninguém mais conseguia respirar. Ele continuou empilhando corpos esportivos. Venceu o Open Championship na Escócia por 8 tacadas. Venceu o PGA Championship. E então, em abril de 2001, ele venceu o Masters mais uma vez. Aos 25 anos de idade, ele segurava os 4 maiores troféus do golfe ao mesmo tempo. Era algo impensável. O mundo chamou esse feito de o Tiger Slam. A sensação era de que ele pairava acima das regras normais da física e do esporte. Os números provam isso. Tiger Woods passou 683 semanas da sua vida como o número 1 do mundo. O segundo colocado da história, Greg Norman, tem apenas 331 semanas. Durante esse reinado absoluto, Tiger ficou 281 semanas consecutivas no topo, e para coroar essa jornada de outro mundo, ele alcançou 82 vitórias no PGA Tour, igualando o recorde sagrado de Sam Snead,
só que de forma muito mais rápida. Quando ele conquistou essa 82ª vitória, no torneio Zoso de 2019, foi como um lembrete profundo para a humanidade. Mesmo após escândalos destruidores, humilhação pública, acidentes e anos de dores físicas insuportáveis que quase lhe custaram as pernas, Tiger Woods ainda possuía a chave dourada. Ele provou que, sempre que conseguisse reunir força suficiente no corpo e na alma, ele ainda podia simplesmente caminhar de volta para dentro da história. Mas para entender a grandeza das vitórias que ainda estariam por vir, precisamos voltar ao momento em que o mundo perfeito de Tiger Woods foi reduzido a cinzas. O relógio marcava o fim do Dia de Ação de Graças de 2009. Aquela noite de novembro, que deveria ser de celebração familiar, foi o exato instante em que a vida blindada do ídolo rachou ao meio. O estopim não foi uma tacada errada, mas o brilho de uma tela de celular. No dia 25 de novembro, sua esposa, Ellen Nordegren, encontrou uma mensagem de texto no aparelho do marido. Era de uma mulher chamada Rachel Uchitel. As palavras eram curtas, mas letais. Você é o único que eu já amei. Essa única frase foi a faísca na pólvora. O que se seguiu dentro da mansão do casal na Flórida foi um confronto feroz, uma tempestade íntima que estilhaçou, de uma vez por todas, a imagem sagrada e cuidadosamente esculpida do homem de família perfeito, que Tiger havia jurado ser. Movido pelo desespero, por volta das 2h25 da madrugada do dia 27 de novembro, Tiger correu para o seu utilitário, um Cadillac Escalade preto, e tentou fugir na escuridão. O carro acelerou de forma descontrolada, raspou em um hidrante de rua, rasgou uma cerca viva e só parou ao colidir violentamente com a árvore de um vizinho. Mais tarde, a polícia avaliaria os estragos visíveis do veículo em cerca de $11.300. Mas a verdadeira conta a pagar seria infinitamente maior. Pela primeira vez, os holofotes do mundo não estavam apontados para o atleta genial, mas para um homem em colapso total. No começo, o público achou que era apenas uma discussão de casal que terminou mal, um tropeço humano, mas o buraco era muito mais profundo. No dia 26 de novembro, o tabloide National Enquirer já havia publicado a história sobre Rachel Uchitel, revelando um romance secreto. E não era apenas fofoca barata. A reportagem tinha provas concretas, datas, registros de viagens e históricos de ligações. Quando a represa se rompeu, a correnteza arrastou tudo. Até o início de dezembro, os noticiários pareciam uma roleta descontrolada. Pelo menos 9 mulheres já haviam se pronunciado ou sido nomeadas. No final do mês, a conta já passava de 12. Eram garçonetes, recepcionistas de boates e até mesmo uma atriz da indústria do entretenimento adulto. Algumas dessas testemunhas afirmavam conhecer Tiger desde 2004, o exato ano em que ele havia colocado a aliança no dedo de Ellen. O que poderia ter sido visto pelo público como o erro imprudente de uma noite transformou-se em um padrão assombroso que, ao que tudo indicava, cobriu quase toda a duração do seu casamento. A lenda de repente virou réu. O que tornou a ferida ainda mais amarga não foi apenas a traição em si, mas a frieza da mentira. Tiger não apenas tentou esconder a verdade, ele tentou roteirizá-la, como se a própria vida fosse uma campanha publicitária que ele pudesse controlar. Antes da matéria do jornal ser publicada, foi relatado que Woods e Rachel Uchitel criaram um plano para acalmar Ellen. A ideia era direta e fria. Rachel ligaria para a esposa de Tiger e juraria que a relação deles não passava de uma amizade inocente. E assim aconteceu. Em uma tensa ligação que durou cerca de 30 minutos, Rachel contou a mentira ensaiada. No início, a esposa acreditou. Mas a verdade é sempre teimosa. Pouco tempo depois,
quando Ellen pegou o celular de Tiger novamente e encontrou mensagens ainda mais íntimas, incluindo textos que diziam: "Sinto sua falta." O teatro desabou por completo. Foi isso que tornou a queda tão repulsiva para o público. Não era apenas infidelidade. Era cálculo, planejamento e a construção fria de uma narrativa falsa para manter a fachada em pé por mais algum tempo. Quando a verdade transbordou, a destruição engoliu o império financeiro do jogador. Tiger Woods era muito mais do que um golfista. Ele era uma mega corporação ambulante. Empresas gigantescas haviam ancorado suas marcas na imagem impecável e na disciplina que ele vendia. Mas da noite para o dia, a marca Tiger tornou-se um veneno comercial. Nas semanas seguintes, um verdadeiro êxodo corporativo começou. Patrocinadores de peso como Accenture, AT&T, Gatorade e Gillette viraram as costas. A fabricante de relógios Tag Heuer também encerrou seu contrato. A velocidade do abandono deixou o mercado boquiaberto. Especialistas estimaram que até meados de 2010, o dinheiro que ele ganhava apenas com publicidade despencou de 92 milhões para cerca de 70 milhões de dólares por ano. Uma perda brutal de 22 milhões de dólares anuais. Uma marca que era quase uma religião no esporte tornou-se indefensável em menos de 72 horas. Então, veio o silêncio ensurdecedor. No dia 11 de dezembro de 2009, Tiger publicou uma nota curta e seca em seu site oficial. Ele anunciava uma pausa por tempo indeterminado do esporte. Nas entrelinhas de seu comunicado, ele confessava que precisava focar em se tornar um marido, um pai e um ser humano melhor. E ali, finalmente, admitiu a verdade diante do mundo. Pediu desculpas pela dor e pela imensa decepção que sua infidelidade havia causado, especialmente à sua família. Depois disso, o homem mais famoso do planeta desapareceu como um fantasma. Por quase 5 meses, ninguém o viu. Ele pulou o início da temporada de 2010 e se trancou na própria escuridão. Quando finalmente retornou aos campos, no prestigiado torneio de Augusta, ele já não caminhava como o deus intocável do golfe. Ele retornou como uma estrela profundamente ferida, tentando colar os cacos da própria vida, sabendo que o mundo inteiro julgava cada passo e cada tacada sua. Os anos se passaram. O suor e o tempo pareciam estar curando as feridas. Mas justo quando todos achavam que os fantasmas daquele escândalo haviam sido deixados para trás, Tiger Woods se viu aprisionado em mais uma cena de pesadelo, que abriria um novo capítulo dramático em sua vida. Na fria madrugada de 29 de maio de 2017, a polícia da cidade de Júpiter, na Flórida, encontrou o lendário campeão em uma situação perturbadora. Eram 2h03 da manhã. Ele dormia profundamente atrás do volante de seu luxuoso Mercedes-Benz. O motor do carro ainda roncava. O veículo estava parado de forma bizarra e perigosa. Metade na pista de rodagem, metade na ciclovia. Ambos os pneus do lado esquerdo estavam completamente estourados. A cena parecia o triste retrato de um acidente grave. Mas por mais que os policiais procurassem, não conseguiam encontrar nenhuma marca no asfalto, nenhum muro raspado, nenhum sinal claro do que ele havia atingido. O carro estava quebrado, o herói estava adormecido, e o impacto daquela noite, mais uma vez, parecia ter vindo de um lugar muito mais profundo e invisível. Quando os policiais bateram no vidro do carro naquela madrugada para acordá-lo, a confusão era total. Tiger Woods não fazia a menor ideia de para onde estava indo. Quando questionado sobre onde morava, suas respostas eram desconexas, vagas, como se sua mente estivesse mergulhada em uma névoa espessa. Imediatamente, os oficiais perceberam que algo estava muito fora do normal. À primeira vista, a cena tinha todos os elementos de uma velha e triste história comum.
Alguém que bebeu demais e pegou no volante. Mas então veio o teste do bafômetro e o resultado marcou 0,00. Nenhuma única gota de álcool em seu sistema. Esse número chocou o público, porque a imagem de um homem cambaleando não se encaixava com o teste limpo para bebidas. A verdade, muito mais sombria e delicada, só veio à tona em agosto de 2017, com o exame toxicológico. Tiger tinha uma mistura perigosa de 5 substâncias diferentes, correndo em suas veias ao mesmo tempo. Analgésicos fortíssimos, como Vicodin e Dilaudid, remédios de uso controlado para ansiedade, Xanax, indutores de sono, Ambien, e compostos ativos encontrados em plantas relaxantes, THC. Era um coquetel químico pesado. Especialistas médicos logo vieram a público explicar que misturar esses tipos de medicamentos prescritos pode causar sonolência severa, confusão mental profunda e apagões totais. Isso explicava perfeitamente o que as câmeras da polícia registraram naquela noite. Quando as imagens das viaturas foram divulgadas em 31 de maio de 2017, a realidade bateu de frente com os fãs de forma muito dolorosa. No vídeo, Tiger aparecia encostado no carro da polícia, lutando desesperadamente para se manter de pé. Ele tropeçava ao tentar fazer o teste básico de sobriedade. Aquele não era o atleta afiado, com olhar de predador, que o mundo inteiro se acostumou a ver dominando os campos verdes. Aquele era um homem que parecia prisioneiro, completamente perdido dentro do próprio corpo. Ok, você sabe para onde está indo? Perguntou o policial. Não, respondeu a lenda. Você não precisa andar para lugar nenhum. O que eu faço? Balbuciava Tiger, desorientado. Aquelas imagens se espalharam como fogo na internet. Em sites de esportes e redes sociais, a reação foi uma mistura pesada de choque, tristeza e descrença. Para os fãs, era difícil processar aquilo. Estavam olhando para um homem que havia acumulado mais de $1 bilhão na carreira e que um dia foi visto como um deus intocável do esporte. Agora, ele parecia quebrado, confuso e terrivelmente, assustadoramente humano. Na manhã seguinte, Tiger tentou se explicar. Ele lançou um comunicado dizendo que o incidente não envolvia bebidas, mas sim uma forte e inesperada reação a medicamentos prescritos. Na superfície, parecia uma explicação limpa. No entanto, ela abriu uma caixa de Pandora sobre o seu longo e sofrido histórico de dores crônicas. Ao longo dos anos, para se manter no topo, Tiger havia destruído o próprio corpo. Ele já havia passado por 4 cirurgias na coluna vertebral, a mais recente em abril daquele mesmo ano de 2017. O que começou como um tratamento legítimo para uma dor física insuportável parecia ter se transformado em uma dependência perigosa. Investigações e relatórios sugeriram que ele havia consultado múltiplos médicos na Flórida e recebido receitas sobrepostas de medicamentos pesados. Um dos componentes em especial apareceu no exame em um nível muito mais alto do que qualquer médico jamais recomendaria. Aquele detalhe cruel provava que não se tratava apenas de uma noite ruim. Era o grito de socorro de uma luta profunda que já vinha se arrastando há anos nos bastidores. Na justiça, a situação foi resolvida com um acordo amargo, mas prático. Em 26 de outubro de 2017, Tiger se declarou culpado de uma acusação menor, direção imprudente. Por ser réu primário nesse tipo de infração e ter entrado em um programa de reabilitação legal, ele evitou a prisão. Ainda assim, a justiça não pegou leve. 12 meses de liberdade condicional, uma multa, 50 horas de serviço comunitário, participação obrigatória em uma escola de trânsito e em painéis com vítimas de acidentes. O processo judicial foi fechado, mas no tribunal cruel da opinião pública, o caso continuou aberto. Foi mais uma mancha profunda em um legado que já estava cheio de cicatrizes. Marcas que antes patrocinavam o campeão perfeito
recuaram ainda mais, reduzindo ou rasgando contratos. A essa altura, a história de Tiger Woods havia deixado de ser um conto de fadas esportivo. Tinha se tornado uma narrativa crua, dura e real sobre dor, quedas e, acima de tudo, sobrevivência. E apenas quando parecia que o pior havia passado, que o homem estava finalmente encontrando a paz consigo mesmo e com o seu esporte, o destino cobrou mais um pedaço da sua carne. A data era 23 de fevereiro de 2021. Uma manhã ensolarada na Califórnia. Eram por volta das 7h15 da manhã, quando um estrondo aterrorizante rompeu o silêncio em Rancho Palos Verdes. O carro de Tiger, um imponente Genesis GV80, voava por um trecho íngreme do Hawthorne Boulevard. Em um local onde a placa exigia uma velocidade máxima de 45 milhas por hora, a caixa preta do veículo revelaria mais tarde que ele estava a quase o dobro disso, fazendo incríveis 87 milhas por hora, cerca de 140 quilômetros por hora. Em uma curva traiçoeira, o controle se perdeu. O carro pesado cortou o canteiro central, arrancou uma placa de sinalização de trânsito e colidiu de frente com uma árvore a mais de 120 quilômetros por hora. Com a violência do impacto, o veículo capotou várias e várias vezes, rodopiando no ar antes de aterrissar de cabeça para baixo em um barranco, a mais de 70 metros de distância da pista. Dessa vez, os policiais confirmaram que ele estava completamente sozinho e não havia o menor sinal de qualquer substância no carro. Foi um puro e violento acidente de trânsito. Quando os socorristas chegaram e olharam para o estado da lataria amassada, sabiam de uma coisa. Aquele era o tipo de acidente do qual as pessoas geralmente não saem com vida. Tiger estava consciente, mas em estado de choque profundo. E os ferimentos eram indescritíveis. O dano na sua perna direita foi classificado pelos médicos como catastrófico. O homem que caminhou quilômetros para conquistar seus troféus agora tinha a tíbia e a fíbula esmagadas, com múltiplas fraturas expostas, onde os ossos rasgaram a pele tanto na parte superior quanto na inferior da perna. Seu tornozelo e seu pé estavam severamente destruídos. No Harbor UCLA Medical Center, os cirurgiões não tinham tempo a perder. Em uma mesa de cirurgia de emergência, eles trabalharam incansavelmente. Tiveram que inserir uma longa haste de metal no centro de sua tíbia e usar uma infinidade de parafusos e pinos pesados para tentar reconstruir o que sobrou do seu tornozelo. Para salvar a sua perna da amputação, os médicos precisaram cortar a fáscia, a capa dos músculos, para aliviar um inchaço tão perigoso que estava bloqueando a circulação do sangue. Ali, naquela maca fria de hospital, a pergunta que o mundo inteiro se fazia não era mais se Tiger Woods voltaria a jogar golfe. A pergunta era muito mais simples e humana. Será que um dia ele conseguiria voltar a andar? Houve um momento, naquelas horas de pura agonia no hospital, em que a situação se tornou tão crítica que a palavra amputação começou a ecoar pelos corredores. Se a circulação sanguínea não fosse restaurada a tempo, o homem que já havia caminhado até o topo do mundo perderia a perna. Ele passou cerca de 2 longas semanas internado, lutando contra dores invisíveis, seguidas por mais um mês inteiro de reabilitação severa, enfrentando procedimento após procedimento para tentar afastar o risco de infecções e consertar o que havia sido estraçalhado. Apenas o fato de ele ter sobrevivido já era considerado um milagre. Conseguir salvar a sua perna foi algo que beirou o impossível. O resgate daquele dia foi tenso, rápido e feito na força do braço. Os bombeiros chegaram poucos minutos após o acidente e encontraram a caminhonete esmagada. Tiger estava preso nas ferragens, estrangulado pelo cinto de segurança e cercado por um mar de vidro quebrado. O policial Carlos Gonzalez
Foi o primeiro a falar com ele e notou que Tiger estava acordado, mas parecia flutuar em um estado de choque, sem entender a gravidade do que havia acabado de acontecer. Não houve o uso de máquinas gigantescas e barulhentas para rasgar o metal do carro. O bombeiro Cole Gommel usou apenas um machado de ponta chata e um pé de cabra para quebrar a área do para-brisa, abrindo um buraco para tirá-lo dali sem que os cacos cortassem ainda mais o campeão. Eles o cobriram com um lençol simples para protegê-lo enquanto trabalhavam. Foi um trabalho de ferramentas manuais, movimentos cuidadosos e decisões de vida ou morte tomadas em segundos. Em menos de 20 minutos, eles o arrancaram dos destroços e o levaram às pressas para um centro de trauma. Aquela ação corajosa, sem dúvida alguma, salvou a vida de Tiger Woods. Mas, à medida que o ano de 2021 chegava ao fim, o próprio Tiger precisou admitir em voz alta o que o mundo inteiro já suspeitava no silêncio. Aquele acidente não havia quebrado apenas os seus ossos. Havia quebrado as esperanças de uma carreira em tempo integral no PGA Tour. Em uma entrevista sincera, no final de novembro, ele confessou que o desejo de suportar a moagem e a dor de um calendário completo havia morrido. Dias depois, ele comparou o seu destino ao de Ben Hogan, outra lenda do golfe cuja carreira também foi moldada e limitada pela brutalidade de um acidente de carro. Quando Tiger voltou a jogar no PNC Championship, ao lado de seu filho Charlie, ele precisou usar um carrinho de golfe para conseguir se locomover. A imagem era poética, mas doída. Ficou claro que seu corpo, costurado e castigado pelo tempo e pelo ferro, não suportava mais as exigências brutais de ser Tiger Woods. Aquele acidente de 2021 não apenas o feriu, mudou para sempre a sua história. E então, quando o mundo achava que a tempestade havia finalmente passado e que o homem havia encontrado a sua paz, o destino trouxe mais uma curva traiçoeira. Um novo e amargo capítulo foi escrito em 26 de março de 2026. Tiger enfrentou uma segunda prisão relacionada a dirigir sob influência após um novo acidente na ilha de Júpiter, na Flórida. A história se repetiu como um eco doloroso. No volante de sua Land Rover, Tiger tentou desviar de uma caminhonete que puxava um reboque de limpeza a vapor. Ao fazer a manobra desesperada na pista estreita, ele raspou na traseira do veículo e tombou o próprio carro. Testemunhas relataram a cena triste de ver o grande campeão rastejando para fora pela janela do passageiro. Os policiais que chegaram ao local anotaram no relatório: embora não estivesse gravemente ferido, Tiger parecia letárgico, lento, com os sentidos claramente alterados. A cena era familiar demais. Era como reviver o pesadelo de 2017, com a longa e escura sombra dos medicamentos pairando no ar outra vez. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi o teste do bafômetro. Assim como anos atrás, o aparelho marcou 0,00. Nenhuma gota de álcool. Mas, ainda assim, os policiais o descreveram como visivelmente alterado. E ele falhou miseravelmente nos testes físicos de sobriedade ali mesmo, no acostamento da estrada. Isso trouxe de volta a pergunta desconfortável que o mundo já havia feito. Se não era álcool, o que estava apagando a luz nos olhos de Tiger? Nenhuma droga ou frasco de remédio foi encontrado dentro do carro. No entanto, o seu estado fez com que os investigadores suspeitassem de alguma outra substância, possivelmente medicamentos fortes. E conhecendo o seu histórico brutal de cirurgias e a dor crônica que carrega nos ossos, essas suspeitas de dependência cresceram rapidamente perante a opinião pública. A situação legal afundou de vez quando Tiger se recusou a fazer o exame de urina. Essa recusa resultou em 2 acusações severas perante a lei da Flórida: dirigir sob influência com danos materiais e recusa a se submeter a um teste legal.
Ele foi levado para a cadeia do condado de Martin, mas, por ser quem ele é, não foi jogado em uma cela comum com os outros presos. Ele foi colocado sob custódia protetora, isolada, durante o período mínimo exigido por lei. As autoridades podem até dizer que a lei é igual para todos, mas o simples fato de ele precisar de um tratamento especial mostrava o quão isolada a vida de Tiger havia se tornado. Até nos seus piores momentos, ele nunca é um homem comum. Tudo isso nos leva à pergunta final, aquela que atinge a alma como um soco. Depois do acidente de 2021 que quase lhe custou a perna, depois de incontáveis cirurgias que o abriram e fecharam, depois das profundas preocupações com o vício, da vergonha escancarada em praça pública e de retornos triunfais que antes pareciam milagrosos, o que realmente sobrou para ele dar ao mundo? Chegando a 2026, ele havia jogado apenas um número muito pequeno e doloroso de torneios. Seu corpo já havia suportado o esmagamento das pernas, a reconstrução da coluna e tendões de Aquiles rompidos. Ele não é mais o tigre intocável que domava o esporte. Hoje, ele é uma lenda de 50 anos que carrega fardos pesados, anos de dores físicas agudas, danos irreparáveis e um mundo inteiro vigiando de perto cada passo em falso seu. Por isso, quando mais um acidente e mais uma prisão estamparam as manchetes do mundo inteiro, já não parecia mais apenas uma notícia aleatória. Parecia, tragicamente, o capítulo mais recente de um homem cuja vida sempre balançou feito um pêndulo. Da glória absoluta para a ruína, da ruína para a redenção suada, e de volta para o abraço frio da escuridão, frio da escuridão, frio da escuridão, frio da escuridão.